Deus está trazendo uma alegria para você. Deus está trazendo uma alegria para você. Deus sabe, em cada época da nossa vida, exatamente aquilo que a gente precisa. E a fé é exatamente para momentos difíceis, né? Especialmente é necessário a fé. E Deus está me dando uma palavra muito poderosa, então fique até o final, que eu sei que vai acontecer uma liberação espiritual. Deus está restaurando a sua alegria, sabe? E Deus vai fazer coisas poderosas a partir de agora, nesse momento de oração. Uma primeira coisa que Deus estava me dando é que a incredulidade, ela não pode limitar o poder de Deus. Escuta bem, vou falar mais uma vez. A incredulidade não pode limitar o poder de Deus. Eu queria você escrevendo, você que está aí, escreve agora assim, ó. A incredulidade não pode limitar o agir de Deus. Sabe, a Bíblia diz que Sara tinha uma promessa. Abraão e Sara, eles tinham uma promessa. E mesmo quando Deus apareceu para eles, Sara riu de incredulidade. Sara riu porque ela já era avançada em idade e ela não achava que poderia viver promessa. Agora, a incredulidade, ela não pode limitar o agir de Deus na sua vida. A incredulidade não vai impedir você de viver aquilo que Deus prometeu para você. Se você tem uma promessa, mesmo que você está em um momento onde a sua fé está abalada, alguém aqui já nem acredita mais. Ó, já começou a duvidar. Se você está duvidando, isso é o quê? Incredulidade, sabe? Mas você está debaixo de uma palavra, então Deus te trouxe aqui para dizer para você que a incredulidade não pode limitar o agir de Deus. É claro que nós somos chamados para ter uma vida de fé, que é o que eu vou falar com você daqui a pouco. Mas uma primeira coisa que Deus estava me dizendo é que Ele está trazendo uma alegria. Em momentos de fraqueza, os momentos de incredulidade não podem e não vão impedir o agir de Deus na sua vida. Você vai ver aqui no livro de Gênesis, no capítulo 18, que Sara riu ao ouvir a promessa que Deus estava falando para ela e para Abraão sobre o nascimento do seu filho. Ela duvidou porque ela olhava as circunstâncias. Ela duvidou porque olhava a sua própria limitação. Você está vendo isso? Mas o que é uma impossibilidade natural, no caso de Sara, uma idade avançada, e ela começou a ver ali as impossibilidades. O que é uma impossibilidade para nós, não é uma impossibilidade para Deus. Deus vê as coisas de uma maneira totalmente diferente. Não é uma impossibilidade para Deus. Então, o que Deus estava me dando aqui nessa oração para você? Deus falou comigo que aqui nessa oração tem pessoas que estão tendo dificuldade de crer. Ia ter pessoas aqui que nem... Olha lá, unção da alegria, 15 dias de pura alegria, glória a Deus. Sabe? Deus falou comigo que aqui nessa oração ia ter pessoas que estão passando por tempos de incredulidade por causa das circunstâncias, por causa de coisas que Deus até prometeu para você, mas coisas que ainda não aconteceram. Sabe? No capítulo 18 de Gênesis, Sara riu de incredulidade, mas no capítulo 21, Sara riu com a promessa na mão. Você está ouvindo isso? Sara, ela riu porque ela estava vendo a sua impossibilidade lá em Gênesis 18. Agora, em Gênesis 21, Sara riu, mas dessa vez com a promessa na mão, sabe? Com o nascimento de Isaac. Ela fala assim: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir vai rir comigo. Eu já vejo você com promessas cumpridas. Eu já vejo você com a promessa na mão. E você precisa se ver assim também. É assim que eu vejo você. E é assim que Deus está vendo você. Deus está vendo você com as promessas na mão. Deus está vendo você com aquilo que Ele prometeu para você, aquilo já concluído. Sabe, eu declaro que vai ser concluído. Eu declaro que vai acontecer a promessa de Deus na sua vida. Deus está transformando a tristeza em alegria. Sabe, Deus está prestes a transformar o choro de alguém que está aqui em uma alegria. Olha lá. Deus vai transformar o choro em alegria. Deus vai transformar o luto em festa. Sabe? Olha lá, eu quero você escrevendo. Escreve:
vai acontecer. Então, sabe, por um momento, talvez você estava com incredulidade, assim como Sara aqui, mas nem a incredulidade pode impedir aquele que anda com Deus e aquele que nasceu para vencer. Escuta bem, uma segunda coisa que Deus está me dando aqui. Deus te escolheu desde o ventre. Sabe, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz que Deus escolheu o profeta Jeremias desde o ventre, né? Então Deus declara para Jeremias que antes mesmo dele nascer aqui, né, Deus já havia planejado e Deus já tinha algo com ele. Sabe, Deus já tinha estabelecido um plano para Jeremias, né? E ele teve, na verdade, grandes desafios, mas sempre se manteve dentro do propósito de Deus. Então, até os problemas que nós passamos aqui, até as dificuldades para viver as promessas, tudo isso está contribuindo com o plano de Deus para a nossa história. Sabe, talvez você não é a escolha de alguém, talvez você não é a escolha do homem, mas você é a escolha de Deus. Sabe, muitas vezes, quando você é rejeitado, quando nós somos rejeitados em alguma situação, nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma palavra. E Deus estava me dizendo aqui que pessoas que estão aqui nessa oração, primeiro, estavam batalhando com incredulidade. Segundo, talvez você não foi a escolha de alguém, mas você é a escolha de Deus, sabe? E uma terceira coisa que Deus estava me dando aqui, e eu quero ler com você agora, é Romanos capítulo 8, versículo 37, e nós vamos orar. Diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, escute bem, primeira coisa, sabe? Momentos de incredulidade não podem limitar o poder de Deus na sua vida. O que Deus falou está de pé e vai acontecer. Sabe? Você também não pode ficar na incredulidade. Você precisa falar, agora eu creio. Com essa palavra, Deus está te despertando para crer de novo. Deus está despertando para falar. A sua circunstância não pode limitar o meu agir na sua vida. Sabe? Agora, escuta bem. Primeira coisa que Deus está falando aqui nessa oração, e nós vamos nos unir aqui em oração. Olha lá, nós vamos orar. Mesmo que você está passando por momentos de incredulidade, momentos de fraqueza, sabe? Deus falou comigo que pessoas estavam com pensamentos assim para se entregar. Ah, eu vou me entregar. Você não vai se entregar coisa nenhuma. Deus te trouxe aqui para te fortalecer você. E você vai até o final, você vai viver as promessas de Deus. Deus está com você. Momentos de incredulidade não podem definir nada. Momentos de incredulidade não impedem o agir de Deus na sua vida. Segunda coisa, Deus escolheu você para vencer. Talvez você não é a escolha de alguém, mas você é a escolha de Deus. E terceiro que Deus me deu hoje, nós somos mais que vencedores. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. O que significa isso? Sabe? Se alguém é um vencedor, né? Então ele foi lá, ele batalhou e ele venceu. Agora, se você é mais que vencedor, sabe? Se você é mais que vencedor, isso é diferente. Quer dizer que alguém já venceu para você. Alguém que é o autor da sua história, alguém que escreveu todos os seus dias aqui na terra. Esse alguém, Jesus Cristo, ele já venceu por você. E tem um louvor que eu gosto muito, já de muitos anos atrás. Ele fala, como ele venceu, a sua igreja vencerá. Escuta bem, nós somos mais que vencedores. Então, nós estamos lutando, nós estamos nessa terra, e Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que significa isso? Se Jesus venceu por nós, nós vamos vencer agora por ele. Nós vamos vencer através dele. Você vê? Nós somos um com Jesus. E assim como ele venceu, todas as provações que nós passamos, todas as situações que nós passamos, em todas as coisas, nós já somos mais do que vencedores. Por quê? Porque há uma palavra sobre a nossa vida. Porque Deus, ele está em nós. E Deus está nos capacitando a vencer qualquer tipo de situação que
que se apresente para nós. Você vai ver aqui então em Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo dizendo isso: nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, né? Então, o vencedor é alguém que conquista pela sua própria força. Alguém está entendendo? Mas aquele que é vencedor, mas aquele que é mais que vencedor, é aquele por quem a batalha já foi vencida por outro. Cristo venceu por nós. Olha o que eu anotei aqui com vocês hoje, ó. Então, o vencedor é aquele que luta, né? Ele luta e tem a vitória. Agora, o mais que vencedor é aquele que está lutando, né? É aquele que alguém já lutou por você. Alguém já lutou por você. Então, não é mais a sua força, não é mais a sua capacidade. Jesus já venceu por você. E a força dele que vai te levar a conquistar, que vai te levar a viver as promessas, sabe? Que vai te levar a viver coisas extraordinárias. Eu libero agora, na autoridade do nome de Jesus, o espírito de milagres alcançando a sua vida agora. Orações começarão a ser respondidas agora. Até orações em pensamento. Deus vai trazer um tempo de resposta sobre a sua vida. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus já começou a liberar sobre a vida de alguém que está aqui nessa oração. Alguém que não estava acreditando mais. Alguém que estava olhando a circunstância. Se você olhar ao seu redor, realmente. Se você olhar ao seu redor, você desiste. Se você olhar para o gigante, você cai. Mas se você olhar para a promessa, se você olhar para Jesus, se você permitir que o Espírito Santo te toque, e ele acabou de me dizer aqui, ele já está tocando alguém que está aqui nessa oração. O Espírito Santo acabou de me dizer que ele começa a tocar alguém que está aqui agora, e ele lança fora agora todo medo, ele lança fora agora todo mal, ele traz você aqui para dizer: você não vai se entregar, você não vai desistir, você não vai parar. Deus te escolheu desde o ventre para vencer, e o vencedor é aquele que vence. Esse é Jesus. Agora, o mais que vencedor é aquele que está participando da vitória de alguém. Nós estamos sendo participantes da vitória de Jesus. A vitória já é sua, pelo sangue de Jesus. Tem alguém que olha para você e talvez numa visão natural não te escolhe, uma visão natural fala: ela não pode, ele não pode, mas tem uma diferença na sua vida. Jesus já venceu por você, sabe? Eu declaro que coisas extraordinárias vão começar a acontecer. Eu quero te desafiar a passar tempo com Deus, e Ele vai revelar coisas extraordinárias que Ele tem para você. Eu quero te desafiar a fazer orações grandes. Eu quero te desafiar a fazer orações grandes, orações sobre coisas impossíveis, porque há um tempo de milagres que Deus está liberando sobre a terra. E não é só um milagre pelo milagre, mas existe um propósito por trás. Deus quer que o seu povo viva vida abundante, mesmo em tempos de grandes desafios na terra. O mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. O Espírito Santo acabou de me dizer que tem gente aqui que entrou com o pensamento da desistência, tem gente aqui que entrou com o pensamento da rejeição. Tem gente aqui que, sabe, ainda não entendeu que Jesus já venceu por você, e Deus te traz aqui para dizer que não é sua força, é a força dele, não é o seu poder, é o poder dele, não é a sua habilidade, é a habilidade dele, não é a sua capacidade, é a capacidade dele. Eu já recebo autorização do céu para dizer aqui para alguém que Deus está transformando a tristeza em alegria, o riso da incredulidade no riso da vitória. Deus trouxe você aqui para dizer que Ele te escolheu desde o ventre. Deus te trouxe aqui para dizer: se você não é a escolha do homem, você é a escolha de Deus. Olha lá, Deus trouxe alguém aqui para dizer: como Ele venceu, você também vai vencer. Deus trouxe alguém aqui para dizer que o vencedor é aquele que vence, e esse é Jesus. Jesus já venceu, e nós vamos vencer nele, através dele e por ele. Deus está encorajando alguém aqui, confia, sabe, está vindo o direcionamento do céu. Deus vai abrir portas que estavam fechadas, coisas incomuns vão começar a acontecer na sua história, sabe, você vai perceber a mão de Deus, vai ficar claro que Deus está agindo na sua vida, vai ficar claro que, sabe, talvez você está lutando muito, mas você está lutando na sua própria força, mas Deus te traz aqui para dizer: descansa que por meio de Cristo Jesus você já venceu. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Sabe, um vencedor, já ser vencedor é bom.
sabe? Mas deixa eu falar uma coisa para você, nós não temos capacidade de vencer. Não, em nós mesmos, nós não temos. Por quê? Porque a nossa natureza humana foi corrompida pelo poder do pecado. Através do pecado, o inimigo ganhou legalidade para colocar enfermidade, para agir na mente, problemas emocionais e também para colocar pobreza e para impedir o homem de ter relacionamento com Deus. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque a vitória que era dele, ele entregou para você. A vitória que era dele, ele entregou para mim. A vitória que era dele, ele entregou para nós. Sabe, se você for só na sua própria força, vai chegar uma hora que você não aguenta mais. Mas Deus traz alguém aqui para dizer, não é tua força, não é tua sabedoria, não é tua capacidade, mas é o meu poder, é a minha força que vai operar dentro de você agora, sabe? O espírito de milagre está aí dentro de você, Deus está despertando o seu espírito agora, o espírito de fé, a unção está pegando alguém aqui, sabe? Quando a unção vem, a unção capacita, quando a unção vem, a unção transforma, e Deus está falando aqui, ó, você não vai mais ficar, sabe, com esses pensamentos de incredulidade, a incredulidade não vai limitar o agir de Deus na sua vida, Deus te trouxe aqui para dizer que eu estou chacoalhando, Deus te trouxe aqui para chacoalhar a sua fé, Deus te trouxe aqui para te despertar. Sara em Gênesis 18 riu de incredulidade, mas em Gênesis 21, Sara riu e disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir vai rir comigo. Talvez você até errou, talvez você até pisou na bola, mas Deus está falando, daqui para frente eu tenho algo poderoso, eu tenho promessa, Deus vai trazer restauração em cada coisa que você perdeu, Deus vai te dar direções novas, talvez você não é a escolha de alguém, mas você é a escolha de Deus, talvez você não é a escolha do homem, talvez você não é a escolha da mulher, mas você é a escolha de Deus, e Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou contigo e não é na sua força. Você está ouvindo? Ó, o vencedor é aquele que vence. Agora, o mais que vencedor é aquele que está participando da vitória de alguém. E nós estamos participando da vitória de Jesus. Sabe? Eu declaro que todo tipo de coisa boa vai começar a acontecer na sua vida. Os enfermos estão sendo curados agora. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos embaixadores, representantes de Jesus. A Bíblia também diz que Jesus pegou a autoridade que era dele e deu para o homem. Jesus pegou a autoridade que era dele e deu para a sua igreja, na verdade. E quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Então, nós temos esse poder, esse espírito de milagres na nossa vida. Você está ouvindo isso? Sabe? Essa é uma palavra muito poderosa que Deus me deu hoje. Eu estava indo no mercado de manhã. Deus começou no caminho me dar essa palavra. Deus falou comigo que pessoas estavam querendo se entregar. Mas você não vai se entregar. Você não vai desistir. Você não vai se entregar. Lembrou aquele louvor, né? E eu lembrei de outro também. Fala, como ele venceu, a sua igreja vencerá. Você lembra? Da Rose Nascimento, né? Poderoso. Olha lá. Então, você que está aqui, ó, com a sua fé abalada. Uma hora acredita, outra hora não acredita. Sabe? Deus vai colocar a sua fé numa estabilidade. Você vai sair dessa montanha russa emocional e Deus vai cumprir coisa poderosa na sua vida em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui, sabe? Ah, mas eu estou no lugar bem distante do Brasil, sabe? Você pode estar nos lugares mais remotos dessa terra. O Espírito Santo te conhece, ele vai começar a te guiar de uma maneira poderosa. Ele conhece o teu endereço, ele conhece, sabe? Tem alguém aqui nessa oração que não sabe, mas Deus conhece você. Deus conhece você. Deus manda dizer para alguém que está aqui. Deus conhece você. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o seu nome. Sabe? Tem gente que fala assim, que uma vez, acho que até rapidamente aqui eu respondi a pergunta de alguém e eu acho que não fui claro. Por exemplo, para autoridade espiritual, para expulsar demônios, né? Ah, vou usar a autoridade do nome de Jesus, ok? O nome de Jesus é poderoso. Mas tem uma coisa, quando você é reconhecido no mundo espiritual, tem um revestimento, você é revestido com o poder do Espírito Santo, sabe? Então você vai começar a entender uma coisa diferente. Você tem que reconhecer sua própria autoridade. Você tem que, na verdade, atender um chamado.
Você tem que, na sua vida de relacionamento com Deus, sabe? Ele vai te direcionar algumas coisas. Ele vai liberar uma autoridade espiritual para você. Você é reconhecido no mundo espiritual. Eu lembro que, certa vez, chegou um rapaz ali próximo da porta da igreja. Já vamos orar agora. Se eu estou falando isso aqui, Deus está... Se Deus me fez lembrar isso aqui agora, eu ensino aqui para alguém. Olha lá. Estava chegando próximo da porta da igreja e um rapaz ali chegou manifestando demônio ali. Aí eu falei, aí estava chegando um monte de gente ao redor. Eu de longe já falei assim, Satanás, você não vai fazer bagunça aqui não. Sai em nome de Jesus. Falei de longe. E na mesma hora, aquele rapaz que parece que estava até alcoolizado, na mesma hora ele ficou bom. Na mesma hora esse espírito maligno deixou ele. Você está vendo isso? Então só usar o nome de Jesus, talvez não seja bem assim. Você precisa ser reconhecido no mundo espiritual. E para ser reconhecido por Deus, você precisa passar tempo com Deus. Ter relacionamento com Deus. Parece bem óbvio isso, né? Mas o óbvio sempre funciona, né? Deixa Deus fazer o sobrenatural. Deixa, né? Faz o óbvio e Deus faz o sobrenatural. Faz o simples e Deus faz o sobrenatural. Olha lá, coloca aí se você tem um pedido de oração. Deus vai trazendo uma alegria aí, viu? Ó, Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender muita gente ao seu redor. E quando olharem para você, vão falar, eu estou passando agora a acreditar mais em Deus. Estou começando a acreditar mesmo que Deus é o Deus de milagres. Por quê? Porque tem gente que precisa desse tipo de mover. Jesus falou, alguns precisam dos sinais. Mas aqueles que creem é diferente. Os sinais seguem você. Sabe, eu creio que tem muito discípula de Jesus aqui. E Deus está falando, os sinais vão acompanhar você. Sabe? Tem gente aqui que está fazendo oração e pensamento. E Deus vai começar a responder. Sara riu de incredulidade. Mas aquele momento de incredulidade não limitou o agir de Deus na vida dela. Porque ela tinha uma promessa. Porque Abraão era amigo de Deus. O esposo dela era conhecido no mundo espiritual. Eu estou sentindo o poder de Deus, estou todo arrepiado. Isso também não significa, se eu estou arrepiado, não significa que, sempre assim. Mas você entende, eu já expliquei. Ok, tem vezes que eu não arrepio e Deus está falando. Deus me dá a palavra. Essa vez mesmo, o último culto agora, eu não senti nada, não estava arrepiado nem nada, e Deus me deu uma palavra específica para uma moça lá. Falei, e você? Qual que é o seu nome mesmo? Conheço ela de vista. Mas qual que é o seu nome? Na hora que ela falou o nome, Deus tinha me dado uma palavra. E eu não arrepiei. Então quer dizer, não é pelo arrepio, mas às vezes você arrepia também. E eu gosto de arrepiar. Olha lá. Coloca aí se você tem um pedido de oração. E Deus já começou a te alegrar já. Olha lá, tem gente que falou assim, a unção da alegria. Olha lá, já estou 15 dias rindo. Profeticamente ou já está rindo, Olha lá. Glória a Deus. Deus vai trazer uma alegria. Você foi escolhido desde o ventre, sabe? E você é mais que vencedor. Jesus já venceu por você. Então anda na vitória. O que é andar na vitória? É andar com Jesus. É estar na presença de Jesus. Mas estou numa aflição aqui, num problema ali. Não interessa. Continua com Jesus. Continua na presença de Jesus. Esse é o primeiro teste para viver milagres. A coisa está tudo ao contrário. A coisa está meio esquisita. Mas continua crendo que Deus é com você. Ele aparece. Como aparece, viu? Sabe, alguém vai ver aqui Deus aparecendo na conta bancária. Alguém vai ver Deus aparecendo nos papéis. Alguém vai ver Deus aparecendo num pedido de oração. Alguém vai ver o agir de Deus. Sabe? Você vai ver aí. Porque falar de milagre, eu tenho um amigo que ele fala assim, falar de milagre é muito bom. Mas viver, é inexplicável, é muito poderoso o que Deus vai fazer na sua vida. Começa a se ver já. Sabe aquele sonho? Sabe aquela ideia? Sabe aquele projeto? Você falou, acho que eu vou fazer aquilo, vou fazer isso. Se você viu, já é real. Muitas vezes um sonho, um plano, um projeto é uma revelação de Deus e você não sabe. Você está ouvindo isso? Sabe, Deus vai mudar a história de gente que está aqui. Deus vai mostrar que Ele é Deus e nada limita o poder dEle. Até o momento de incredulidade não impediu Sara de viver a promessa. Olha aí. Até um erro de Abraão não impediu Abraão de viver a promessa. Teve alguma consequência, mas ele viveu a promessa. Isso é que interessa,
Deus conhece você. Talvez você não é a escolha de alguém. Talvez você não é a escolha do homem. Mas você é a escolha de Deus. Olha aí. Deus te trouxe aqui para dizer, você é mais que vencedor. Jesus já venceu por você. Você está ouvindo? Você não vai se entregar, não. Você não vai desistir, não. Deus tem muita coisa para fazer na sua história. Um pastor estava contando um testemunho, ele estava dizendo que ele estava totalmente sem esperança. Ele estava jogado pelas rodoviárias, jogado pelas ruas, morando na rua, dormindo em papelão, sabe? Mas só tinha um problema. Ele tinha uma palavra, desde criança. E eu creio que desde o ventre, Deus já tinha escolhido aquele pastor. Ele passou por momentos desafiadores, momentos muito difíceis, a ponto de morar na rua, não ter lugar para dormir, não ter comida para comer. Mas sabe, ele tinha uma promessa. A família foi toda desfeita, cada um foi para um lado, pai para um lado, mãe para o outro, filhos todos espalhados. Mas ele tinha uma promessa. Sabe, se você tem uma promessa, não fica olhando para cenário, para situação, não. Sabe? Tem um outro pastor que veio falar para mim. Ele falou, Deus me revelou sobre prosperidade. Aí ele falou assim, e sabe o que aconteceu? Parece que as coisas pioraram por um tempo. E Deus só provia assim, sabe, o necessário. Tipo o deserto, né? Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Às vezes repreende, mas às vezes é propósito de Deus, né? Tipo assim, Deus só preparava o maná do dia, né? Só preparava a provisão do dia. O que é isso? Você falou, o sangue de Jesus tem poder. Mas chegou um tempo onde Deus falou, vamos atravessar o mar agora, porque a terra prometida está do outro lado, sabe? Aí, sabe, alguém precisa entender, em você tem um espírito diferente. Olha aí. Talvez você não é o melhor, talvez você não é a melhor, mas você é a escolha de Deus. E se você confiar nele, se você continuar na presença dele, se você continuar sendo guiado por ele, ele vai fazer uma coisa poderosa na sua vida. Você está ouvindo isso? Sabe, tem gente aqui que vai abrir empresa, tem gente aqui que Deus vai te dar ideia de negócio, tem gente aqui que Deus vai levantar no ministério, tem gente aqui que Deus vai visitar você de uma maneira poderosa para te abençoar em todas as coisas, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a arca de Deus, a arca da aliança, ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e ele foi abençoado, e tudo aquilo que ele possuía. Eu declaro que tem uma bênção de Deus agora sobre a sua casa. Tem uma bênção de Deus agora sobre tudo aquilo que está no seu nome. Tem gente aqui, você está com o seu nome sujo há muito tempo. SPC, Serasa, etc. Outro tipo de coisa aí. Protesto, não sei o que lá. Sabe? Deus está protestando contra os seus inimigos espirituais. E Deus está falando aí, vai limpar o nome. Tem gente aqui que vai, financiamento que não dava certo, vai dar certo, sabe? Vai ter uma quebra na taxa de juros aí, alguma coisa vai acontecer e Deus vai te abençoar. Você está ouvindo isso? Nem sei porque saiu isso aí. E Deus está falando com alguém aí, Deus está agindo aí, Deus está agindo de uma forma especial sobre a área financeira também, que muitas vezes quer trazer um cativeiro para a nossa vida. Não vai não. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Sabe, tem gente que vai falar, puxa minha situação aí. Aí começa a sair, não para mais, né? Começa a sair, não para mais a lista lá das pendências. E Deus está falando, você não vai ficar com nada pendente. Tem gente aqui que está valorizando a presença de Jesus. Tem gente aqui, que mesmo cansado, mesmo cansada, sabe? Mesmo tendo oportunidade de pecar, de fazer coisa errada, está continuando na presença de Jesus. Tem uma recompensa aí para você. Você está ouvindo isso aí? Seu nome não vai, sabe? Tudo aquilo que está ligado ao seu nome, Deus está entrando agora. Deus está entrando nos cartórios, Deus está entrando nos cartórios, Deus está entrando nos documentos, sabe? Seu nome não vai mais ficar coisa errada aí não, sabe? Então, fica na fé, fica confiante em Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Você vai voltar aqui e vai falar, aquele dia eu recebi uma palavra, algo me tocou. Esse algo que te tocou é o Espírito Santo, sabe? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Pai,
no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos e obrigado porque o Senhor sempre tem a palavra certa na hora certa. O Senhor é bom, o Senhor é sempre bom. E nós estamos vivendo uma história que já foi vencida pelo Senhor. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é na sua força, no seu poder, que nós nos apoiamos, que nós dependemos e que nós confiamos. Pai, eu sei que o Senhor me disse que tem pessoas aqui que estavam com a fé abalada momentaneamente. Mas o momento de incredulidade não limita o teu agir. O Senhor não é o Deus de duas palavras. O Senhor é o Deus de uma única palavra. E aquilo que o Senhor falou no coração de pessoas aqui, aquilo que o Senhor já liberou, vai acontecer. O inimigo queira ou não, alguém queira ou não, vai acontecer. A tua palavra nos diz lá em Jeremias 1,5 que Jeremias foi escolhido desde o ventre. Pessoas aqui também foram escolhidas desde o ventre para vencer. Pessoas foram aqui escolhidas para se tornarem o testemunho. E pessoas que estão aqui precisam entender que o Senhor é o vencedor. E nós somos mais do que vencedores. Porque aquilo que era direito seu, o Senhor entregou para nós. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O Senhor se fez perdedor para que nós nos tornássemos vencedores. O Senhor se fez pecador para que nós nos tornássemos justos e pudéssemos sermos chamados filhos de Deus. E nós te agradecemos agora por tanta bondade, tanta graça. Pai, toca agora cada coração, que nós possamos ser constrangidos pelo teu amor, agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a fazer cada um aqui entender que não é sobre as vitórias, não é sobre as bênçãos, mas é sobre um propósito maior, de estarmos na sua presença, te adorando e tendo essa experiência poderosa, essa jornada, de vitória na sua presença. Nem sempre é fácil. Tantas vezes nós precisamos de usar as nossas últimas forças para encontrar a plenitude da tua força e do teu poder. Pai, vem com o seu poder agora. Pessoas aqui que estavam pensando em se entregar, eu peço que o Senhor venha agora liberar um poder especial, abrir as portas e fortalecer a cada um que está aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma alegria reservada para você. Tem uma alegria reservada para você. Deus te escolheu desde o ventre para vencer. E em Jesus nós somos mais que vencedores. Ele se fez pecador para que nós fôssemos declarados justos. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Está escrito, não sou eu que estou falando. O apóstolo Paulo que falou, briga com a Bíblia. Ele se fez pobre para que por meio da sua graça vós fossem enriquecidos. Por mais que por um tempo nós passamos por batalhas, por mais que por um tempo o inimigo quer roubar o seu entendimento, por mais que por um tempo as coisas não aconteçam, você precisa descobrir algo, que o que Deus promete é só questão de tempo e vai acontecer. O que Deus promete está ligado ao seu destino. O que Deus te promete está ligado a um propósito maior, sabe? Deus está mudando a história financeira de pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus. Muita gente não vai chegar até o final, então não vai receber essa palavra. Agora você que está aqui ao vivo, você que chegou até o final, recebe essa palavra. Deus está mudando a tua história financeira. Você recebe? O inimigo tenta roubar no entendimento. O inimigo tenta destruir o entendimento correto sobre a Bíblia, sobre as coisas espirituais. Jesus se fez pecador para que nos tornássemos justos. Ele se fez indigno para que nós nos tornássemos dignos. Ele se fez pobre para que por meio da sua graça nós fôssemos enriquecidos. Recebe? Em nome de Jesus. Ele se fez doente para que nós fôssemos sarados. Sabe, eu não estou brincando de fazer live não. Quem me conhece aqui sabe. Jesus está curando pessoas que estão aqui agora. Eu declaro cura física também. Cura emocional em nome de Jesus.
O Espírito Santo acabou de falar aqui comigo que tem um pregador aqui ouvindo e que Deus viu os traumas, Deus viu as situações que você teve de rejeição em relação ao seu pai, em relação à figura de paternidade na sua vida. Talvez um padrasto, mas Deus te trouxe aqui para dizer, o inimigo está querendo trazer de volta coisas que Deus já te curou, coisas que você já foi livre. Recebe poder do Espírito Santo agora. E Deus está falando, é agora que eu vou fazer algo ainda maior na sua vida. Deus tem algo maior reservado para você, sabe? E nessa semana, Deus me deu uma palavra lá na oração da madrugada de domingo para segunda. Nessa semana, coisas extraordinárias começam a acontecer na sua vida. Deus está fortalecendo o seu emocional. Deus está fortalecendo sua vida financeira. Deus está fortalecendo a sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Se você puder, compartilha com alguém. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Bom, até o nosso próximo encontro. Até lá. Se você não deixou, deixa o seu like. Parece que cheguem mais pessoas quando você faz isso, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.